Dia, como é que tá o seu dia? Tudo bem? Não sei que momento vai chegar, ou que dia este vídeo. Estamos aqui no dia 10 de março de 2018, às 6 e pouquinho da manhã. Irmão Miguel saindo do seu plantão noturno encerrado, com posto 55, sem novidade. Estou aqui no meu QTH, pronto para um QZZ. Paz do Senhor para todos. Que Deus venha abençoando a todos. Canal Zelando da Santidade, no YouTube, no Zelo, né? E a todos que nos ouvem. Hoje eu tenho mais uma mensagem para o seu coração. Gostaria de te chamar para fazer uma viagem comigo. Estou te convidando a fazer uma viagem espiritual comigo. Será que hoje, nesse momento, você parou para imaginar, ou algum dia da sua vida, se você já parou para imaginar, raciocinar no seu raciocínio, o quanto vale uma vida, o quanto vale uma alma, o quanto significa uma pessoa para a sua vida? Aquela pessoa que está do seu lado, um parente, um irmão, uma mãe, um amigo, um vizinho. Já parou para pensar o quanto ele vale para a sua vida? O que ele significa na sua vida? Qual o significado dessa vida na sua vida? A história dessa vida para a sua vida? Já parou para raciocinar? Para pensar? Para meditar? Quanto vale aquele vizinho, até mesmo aquele que te perturba, até mesmo aquele que não se dá contigo, ou você não se dá com ele, que não concorda com o que você fala, ou você não concorda com o que ele fala, né? Muitas das vezes não se dá bem, até mesmo sendo um irmão, um parente. Você já parou para pensar o quanto ele vale, o quanto ele é importante para a sua vida? Para Deus e para você? Pois bem, hoje eu tenho uma palavra a respeito disso para a sua vida. Geralmente nós só damos valor às pessoas quando duas ocorrências acontecem, quando os dois fenômenos acontecem. Nós só damos valor às pessoas quando ou ela se muda de cidade, ou do estado, ou do país, ou simplesmente quando essa pessoa vem a falecer, entendeu? A pessoa, você pode não se dar com ela, você pode até não gostar dela, bem dela, pode até não concordar com algumas palavras, algumas ideias, alguns propósitos, mas quando ela se muda da cidade que você mora, do estado ou do país que você mora, aí você sente saudade. Aí você sente saudade. Aí você fica imaginando por que eu não fui mais gentil com aquela pessoa. Por que eu não deixei as indiferenças de lado e parti para o abraço? Por que eu não fui leal a essa pessoa, legal com ela? Por que eu tratei mal, mesmo que ela me defamou, me caluniou, não me deu muito valor? E você quer ver mais um fato verídico e verdadeiro de quanto vale uma pessoa para a sua vida? Quanto vale uma vida para a sua vida? Quanto vale a história de uma vida para a sua história, para a história da sua vida? Quão é importante uma pessoa ao seu lado? Mesmo que vocês não tenham a mesma ideia, mesmo que vocês não compartilhem o mesmo plano, o mesmo propósito, a mesma ideia. Você quer ver o quanto vale? Outro fenômeno que acontece, que aí nós vamos dar valor, é quando a pessoa morre. Quando a pessoa parte dessa vida para outra vida. Aí você diz, rapaz,
Por quê, meu Deus? Por quê? Aí você sente a mente pesada, a consciência pesada, porque você diz assim: eu deveria não levar em conta as agressões verbais que essa pessoa me causou, as feridas que essa pessoa me causou. Ao contrário, eu deveria se chegar a ela e querer entendê-la melhor, mas não, eu tratei com brutalidade. Aí você conhece que você só agrediu, que você só desprezou, que você só maltratou. Aí pode ser tarde demais, porque aquela pessoa já não pode voltar mais da morte para a vida, já não pode voltar mais da tumba fria para viver nessa terra, porque já partiu, já chegou o dia dela aí. Então é dois fenômenos que acontecem na nossa vida, que eu convido você a raciocinar comigo enquanto é tempo, enquanto há esperança. Pois essa pessoa que te critica pode uma hora partir, e uma hora essa pessoa vai te fazer falta. Então ame ela enquanto é tempo. Não olhe para o que ela faz, o que ela fala. Procure entender o que se passa na mente dela, o que ela precisa, qual é o vazio da alma que ela precisa ser preenchido, em que ela precisa de ajuda, por que ela está agindo desse jeito, se comportando dessa maneira. Sendo que você não faz nada que venha prejudicá-la. Ou simplesmente também não despreze essa pessoa por não praticar o que você pratica, por não ser do jeito que você quer, por ter diferentes planos, por ter indiferença entre a sua vida, o trajetório da sua vida e o trajetório da vida dela. Para tudo Deus fez um propósito debaixo do céu. Todo mundo nessa terra tem um propósito. Ninguém está em vão na terra. A história da nossa vida está toda escrita por Deus. Estamos aqui sabendo que tudo é passageiro, tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Disse Jesus. Jesus disse: vivei cada momento como se fosse o último. Se agora eu te pergunto, se nesse momento fosse o teu último momento na terra, o que você faria? O que você largaria? O que você mudaria? De repente desprezamos pessoas por não ser do nosso nível, ou por não crer no que nós cremos, ou por não praticar o que nós praticamos. E não é assim. Ou porque simplesmente aquela pessoa tem uma fama muito ruim, tem uma história muito terrível, muito assustadora, muito envergonhada. Uma história envergonhosa, de escândalo, de angústia, de tristeza, de raiva, de ódio e até mesmo de humilhação. Se chegar um mendigo na tua porta, não despreze. Se chegar uma prostituta na sua porta, não despreze. Se chegar um homossexual na tua porta, não despreze. Geralmente nós só queremos andar com pessoas do nosso nível, pessoas que praticam o que nós praticamos ou que não dão escândalo na sociedade. Mas não é dessa forma. Deveríamos amar todos como se fosse a nós mesmos. Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo como se fosse a nós mesmos, de modo igual, independentemente da crença religiosa, independentemente da vida social e financeira, independentemente da crença, independentemente dos ministérios. Não nos desprezar uns aos outros e nos amar. De repente você despreza uma pessoa e agora esta pessoa, no momento que você vai cair em dificuldade, em problemas, aqueles bons amigos não vai te ajudar. Mas aquela pessoa que ninguém dá valor é aquela que vai estender as mãos para te ajudar. Portanto, para não prolongar muito, deixa eu te dizer nesta manhã de sábado, do dia 10 de março de 2018, às 7 horas da manhã, deixa eu te dizer, narrar uma história rápida, com todo cuidado, porque é prolongada, mas eu tenho que ser rápido.
Havia na terra de Gileade um homem pelo próprio nome de Gileade. Gileade era um homem e a cidade se chamava Gileade. Havia ali um homem por nome Gileade, um homem trabalhador, um homem sincero e um homem fiel aos resíduos do Senhor. Mas ali aquele homem casado, teve filhos, gerou filhos com a esposa do seu casamento, coisa mais linda. Mas de repente, eu não sei o que foi que houve, o que se passou na mente, no coração de Gileade. Eu não sei qual foi o motivo que veio levar Gileade a ser infiel. No seu matrimônio, Gileade veio a prostituir com uma mulher que não era sua, fez um adultério, adulterou, engravidou uma prostituta. Veja bem, Gileade traiu a esposa legítima do seu matrimônio, do seu casamento, no matrimônio sagrado. Ele traiu, e não foi com uma mulher decente, com uma mulher de história, de belas histórias, mas foi com uma prostituta. Traiu a esposa com a prostituta. Gerou um filho. Esse filho, ele pegou para si. E ele pegou esse filho, misturou com os filhos da mulher legítima, da mulher real, da mulher do seu casamento. E quando ele junta esses filhos, os outros meninos já eram maior, porque foram gerados primeiro, os filhos do seu casamento, os filhos do seu matrimônio sagrado. Mas aquele menino foi gerado e foi nascido de um relacionamento íntimo pecaminoso com a prostituta. Aquele menino foi um filho de um adultério, filho de uma traição, filho de uma rebeldia do seu pai Gileade com a prostituta. Agora de repente, Gileade põe nome no menino e coloca o nome de Jefité. Jefité começou a crescer e seus irmãos mais velhos, porque ele nasceu por último, agora começou a odiar o menino e começou a dizer: com nós você não tem parte em nada, porque tu é filho de prostituta. Nossa mãe é mãe decente, mas você é filho de uma prostituta. Sua mãe não vale nada. Nascido e gerado em uma zona, você não tem futuro no nosso meio. Você é o escândalo da família, você é a ovelha negra da família, você é a vergonha da família. E falava para Jefité: aqui entre nós você não tem lugar. Os filhos de Gileade, com sua mulher legítima, esposa do casamento, estavam brincando. Mas quando Gileade, ou seja, quando Jefité, filho de Gileade com a prostituta, chegavam, eles paravam a brincadeira. Jefité nunca era bem-vindo naquela família. E seus irmãos ali o desprezavam, o abandonavam, humilhavam. Quando Jefité chegava na brincadeira dos seus amigos, dos seus irmãos, logo essa brincadeira era desfeita, era desmanchada. E eles diziam: aqui com nós você não fica, filho de prostituta. Em outras palavras, filho de vagabunda, filho de mulher safada, sem respeito, sem moral e sem caráter. Jefité foi passando por dificuldade, Jefité foi passando por humilhação, Jefité foi criando lágrimas nos olhos por não ser bem recebido no seu próprio lar. Seu pai o amava, mas seus irmãos o odiavam. E Jefité vai crescendo com mágoa, tristeza, angústia, decepções no seu coração. Até que um certo dia, Jefité, já aproximadamente aí com seus 23 anos de idade,
Ali o seu pai tinha herança. Tinha herança de Gileade para os seus filhos. Para Jefité, filho da prostituta, com Gileade. E também com os filhos original do matrimônio de Gileade com uma mulher decente. Mas quando foi Jefité se chegar a seus irmãos, os seus irmãos disseram: você não vai herdar nada da casa do nosso pai. Com nós você não vai ter herança, porque você é filho de prostituta. Sua mãe não presta. E você é filho de maldição, você é maldito. Aqui no nosso meio nós não aceitamos. Então você não vai herdar herança com nós de maneira alguma. E quando Jefité, com lágrimas nos olhos, estava ali, logo eles bateram mão de uma espada, tentaram matar Jefité e disse: você tem que ir embora daqui, porque com nós você não vai ficar mais. E correram atrás de Jefité para matar. Jefité saiu fugitivo. Jefité saiu triste, angustiado na carreira, fugindo do seu próprio lar. Abandonou seu pai, abandonou sua casa, abandonou tudo. Teve que sair às pressas, fugitivo no meio do mundo, com lágrimas nos olhos. Teve que abandonar um pai que ele amava. O seu lar de nascimento ele teve que largar. A sua casa, sua família, seus próprios irmãos queriam assassiná-lo. E Jefité se mudou, e Jefité foi embora. Jefité se escondeu numa pequena cidade, fugindo dos seus próprios irmãos. E quando Jefité estava ali, sozinho, abandonado, triste, angustiado, entrando para a depressão, com a decepção tremenda de ser expulso e jurado de morte pelos seus próprios irmãos, pensando ele que estava abandonado, que ninguém mais o queria, que ninguém queria saber mais dele, que ele não tinha valor algum. De repente a palavra de Deus diz que 400 homens angustiados, depressivos, sofridos na vida igual Jefité, se chegou a Jefité. Quando Jefité pensava que estava só, aí Deus envia 400 homens desgostosos, angustiados, para ajudar Jefité. E de repente Jefité, com lágrimas nos olhos, é acolhido por 400 homens. Agora, onde Jefité pisava, 400 homens iam junto. Quem mexesse com Jefité tinha que enfrentar uma comitiva, um exército de 400 varão. Onde Jefité pisava a planta dos seus pés, 800 pés pisavam junto. E Jefité, que achava que estava só, foi acolhido. Desde a história da antiguidade, a humanidade nunca se uniu. Desde a queda de Lúcifer, que mais tarde fez a mente de Eva para fazer Adão ser expulso do Éden, e mais tarde fez um irmão assassinar o outro, como Caim, que matou e assassinou Abel por inveja. E depois você vê Jacó fugindo do seu próprio irmão Esaú. Você vê José sendo perseguido pelos próprios irmãos. Aí você vê Jefité agora fugido da sua própria casa, abandonado pelo seu próprio povo. Mas Deus nunca deixou o homem desamparado. Diz a palavra de Deus. O rei Davi escreve um salmo dizendo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jefité agora está andando ali com 400 varões. E os sacerdotes de Israel e os irmãos de Jefité, na terra de Gileade, pai de Jefité, estão sossegadamente, tranquilos, e não sentem falta de Jefité.
Quando de repente a palavra de Deus nos dizem que houve-se uma guerra contra a terra de Gileade, contra a terra dos irmãos de Gileade, contra a terra do pai de Gileade. E agora a nação que se levantou contra Gileade era uma nação muito forte, era um país muito forte, era uma cidade muito forte, varões valentes, perigosos e fortes e bem armados e bem treinados. E agora não tinha mais ninguém que enfrentasse essa nação, não tinha ninguém para livrar os irmãos de Jefté dessa nação. Israel agora estava correndo o risco de ser assassinado todos os varões e destruído sua nação. Na cidade de Gileade, os irmãos de Jefté e toda a cidade não sabia combater essa guerra, não tinha autoridade, não tinha armamento e também não tinha treinamento. E quando de repente estão para morrer, aí diz, e alguém, não tem alguém treinado, não tem alguém que nós faça nosso príncipe, nosso guerreiro, nosso general, nosso cabeça para enfrentar essa batalha? Aí eles diziam, não tem ninguém, não tem ninguém. Até que alguém aponta o dedo na cara dos filhos dos irmãos de Jefté e diz, tinha um homem que nos livraria dessa peleja, que nos livraria desse problema, um homem que nos ia livrar e guardar nossa vida, ia poupar o nosso sangue, ia nos dar segurança. Aí diz, mas vocês os expulsaram, vocês o juraram de morte, vocês fizeram ele sair às pressas na carreira. Esse homem era Jefté. Vocês o fizeram fugir com juramento de morte se voltasse. Jefté era esse homem que ia livrar nós, mas vocês o abandonaram. Vocês o botaram para fugir. Aí disseram, só ele poderia nos livrar. Aí se reúne o povo e diz assim, vamos buscar Jefté. Vamos buscar, senão nós estamos mortos. Não tem ninguém para nos ajudar. Vamos buscar Jefté, senão nós estamos perdidos. Aí quem se atreve a chamar Jefté? Com orgulho e a vergonha de o ter abandonado, e o desprezado, e o perseguido. Aí reúne ali os cidadãos mais velhos, os anciões e os sacerdotes do templo e diz, vamos chamar Jefté. Por que não foram os príncipes? Por que não foram os homens normal? Porque Jefté era homem de oração. Então mandaram os homens, os anciões e os sacerdotes. E chegando lá, disseram, Jefté, o teu povo está em guerra, Jefté. Jefté, teu pai vai ser morto, Jefté. Jefté, seus irmãos vão ser assassinados, Jefté. Jefté, a tua cidade, a tua terra vai ser destruída, Jefté. Aí ele disse, e daí? Eles disseram, e daí? Não tem homem igual você. Não tem pessoas que tenham o valor que você tem. Não tem pessoas que tenham a autoridade que você tem, o poder que você tem, a agilidade em guerra, em armas que você tem. Então vamos lá, Jefté. Protege teu povo, Jefté. Salva teu povo, Jefté. E Jefté disse, mas espera aí. Mas não foi vocês que me expulsaram da casa de meu pai? Não foi vocês que me mataram? Não foi vocês que fizeram eu fugir da minha cidade, largando meu pai e minha família? Não foi vocês e meus irmãos que quiseram me assassinar? Não sou eu filho de prostituta? Porque agora vocês querem o favor e o benefício e a ajuda e a proteção de um filho de prostituta? Quer dizer que antes eu não tinha valor por ser filho de prostituta? Porque a cidade estava em paz, o povo estava em paz. Agora, porque vocês estão para morrer e não tem ninguém para proteger, agora eu, filho de prostituta, tenho valor? Não, não vou não. Não vou. Vão lá vocês mesmos. Vocês são filhos de mulheres decentes. Eu não, sou filho de uma prostituta. Não vou. A angústia e a dor que tomou meu peito, minha mente, meu coração,
com a ferida que está sangrando até hoje. E aí eles foram. Quem sabe você aí de casa que está me ouvindo nesse momento, que cortei um atalho que era para eu ir direto para casa, mas estou andando no meio do mato para levar esta mensagem ao seu coração. Talvez você tenha passado por isso, como até mesmo os irmãos de Jesus o abandonaram, o desprezaram. Até mesmo a mãe de Jesus esquece o menino. 3 dias de caminhada no meio do deserto, saindo de Jerusalém. 3 dias esqueceram o menino. Como é que uma mãe esquece um menino 3 dias e não lembra-se? Mas diz a palavra de Deus em Isaías 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, daquele que saiu do seu ventre, que ela não venha se compadecer? Todavia, se essa te esquecer, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece dos seus filhos queridos, Deus não abandona. Ainda que a família, ainda que os amigos te desprezem, Deus não te despreza. Agora Jefité abandonado era a única solução para os filhos de Israel. Era a única solução para a família de Gileade. E ali mandaram outros príncipes do templo, outros sacerdotes, outros sacerdotes, anciões do templo, para falar com Jefité. Aí Jefité disse: eu vou, mas eu só vou pelo seguinte: se dessa vez eu for como cabeça, fui como cauda, fui pisado, como lixo, agora eu quero voltar como chefe dessa família. Eu só vou para defender vocês se vocês me fizerem o chefe de vocês, como cabeça, mas como chefe do povo, como líder. E aí disseram: bora Jefité, você vai ser nosso líder. E Jefité foi, e os irmãos deles diziam: vamos morrer, se Jefité não vir nós estamos perdidos. O homem tinha valor e nós não sabíamos. Nós deixamos o orgulho, a arrogância, falar mais alto, desprezamos o menino só porque era filho de uma prostituta. No entanto, a salvação vinha dele e nós não via. Aí Jefité chega lá e salva a cidade de Gileade, salva a nação de Israel. É desse jeito ele foi tornado líder. Talvez você seja desprezado ou desprezada, talvez você seja um mendigo de rua. É você que Deus está chamando para mudar a situação. Pode ser que ninguém te aceite porque você é de rua, sua família despreza, mas é você que Deus escolheu. Talvez você está sendo humilhado como Jefité, talvez você esteja humilhado como foi Cristo na cruz do Calvário, mas é você que Deus chamou para mudar uma história de uma vida. Você que ninguém dá nada por você, é você que Deus está chamando para mudar a história. E nem sempre a história é história de riqueza, de fama, mas de caráter, de mudança, de exemplo, de proteção, de autoridade. Através de você, Deus quer transformar uma nação. Jefité agora reina. Um menino filho de prostituição, filho de prostituta. E Deus tomou para proteger a nação de Israel. Talvez você esteja no crack, talvez você esteja no crime, ou mesmo na prostituição, onde nem sua mãe te aceita, nem seus irmãos te aceitam, mas Deus está te chamando para mudar a história. Quero te dizer que você tem valor. O valor que você tem não é seu dinheiro, não é sua fama, não é suas mansões. O valor que você tem é a sua alma. Quanto vale sua alma? O valor de uma alma, quanto vale? Quantos milhões vale uma alma? Estão vendendo a palavra, estão roubando o povo, o ser humano, usando a Bíblia. Salafrários, ladrões, saibam que o valor de uma alma não se compra por dinheiro. Jesus Cristo comprou na cruz do Calvário com seu próprio sangue. Não venda sua alma por dinheiro. Não se troque, não se venda. Jesus te comprou com sangue. Não aceite pregações por dinheiro, louvor por dinheiro, oração por dinheiro. É de graça, Jesus te chamou. Você pode não ter nada, mas Deus te chamou porque o teu valor não está constituído em dinheiro, em fama, em mansões, mas sim na tua alma. O maior amor do mundo, se não fosse Cristo, é chamado um blasfêmio.
Cristo chamado um malfeitor, Cristo chamado um fantoche. Foi ele que veio desprezado. A Bíblia diz que ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos que o receberam, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus, por aquele que crê no seu nome. É Cristo o rejeitado, desde a morte de cruz até hoje, por muitas nações, mas é esse rejeitado que veio para salvar não só Israel, mas toda a nação que se entregar ao Senhor. Então você tem valor. Deus confia em você. Deus confia na sua história. Deus crê em você. Deus conta contigo. E Miguel Justino, nordestino, eu, irmão Miguel também. Um abraço e até logo.